Nesse exemplo, nós temos duas retas R e S e queremos calcular o ângulo e a distância entre as duas retas. Nós já trabalhamos com essas duas retas anteriormente para identificar qual a posição relativa entre as duas retas. Essas duas retas são reversas. Então, eu já espero que o ângulo não seja igual a zero e que a distância também não seja igual a zero. Vamos trabalhar com o cálculo do ângulo e da distância sem partir do pressuposto que eu já tenho a posição relativa entre elas. Começar identificando um ponto da reta. Começar identificando o vetor diretor da reta R. Vou escolher um vetor diretor, os coeficientes de t, 2, menos 1 e 1. E para vetor diretor da reta S, os coeficientes de t, menos 1, 1 e 0. Para calcular o ângulo entre as retas, se θ é o ângulo que eu quero encontrar, cosseno de θ é dado pelo módulo de VR escalar VS dividido pelo módulo do vetor VR, que multiplica o módulo do vetor VS. Calculando VR escalar VS, VR é 2 menos 1 e 1. Escalar VS menos 1, 1 e 0. Eu vou ficar com menos 2 mais menos 1 mais 0 igual a menos 3. O módulo do vetor VR é raiz de 6 e o módulo do vetor VS é igual a raiz de 2. Se identificar o módulo não tiver sido tão direto para você, pega uma folha e desenvolva a fórmula para calcular o módulo de cada um dos vetores. Agora, voltando na expressão, módulo de menos 3, 3, dividido por raiz de 6 vezes raiz de 2, isso é o mesmo que 3 dividido por 2 raiz de 3, que é igual a raiz de 3 dividido por 2. Encontrei o valor de cosseno de θ, então o ângulo entre R e S é θ igual a π sobre 6 radianos. Aqui eu estou substituindo o valor de θ, calculando o valor de θ, porque θ é um ângulo notável. Lembrando que o ângulo entre duas retas é sempre um ângulo que varia de 0 até π. Então, a primeira parte, ok, já calculei o ângulo entre as retas. Lembrando que já era esperado que não fosse 0, porque nós já sabemos de outro exemplo que foi feito, que as retas são reversas. Agora, para o cálculo da distância, o que vai ser feito é, agora, calcular a distância entre as duas retas,
Aqui eu vou utilizar o fato de que as retas não são paralelas. Então, como VR não é paralelo a VS, segue que R não é paralelo a S. Como as duas retas não são paralelas, a distância entre R e S é dada pelo módulo do produto misto entre o vetor PR, PS, VR e VS, dividido pelo módulo de VR vetorial VS. O que eu vou fazer agora é escolher um ponto qualquer na reta R, tomar o ponto PR. Quando t é 0, eu tenho ponto 3, 2 e 4. O ponto da reta S, quando t é 0, o ponto 3, 1 e 5. E o vetor PR, PS, 3 menos 3, 0, 1 menos 2, menos 1, 5 menos 4, 1. Preciso calcular o produto misto e o produto vetorial. Eu vou começar calculando VR vetorial VS. Para calcular VR vetorial VS, um determinante em que a primeira linha é IJK, a segunda linha, o vetor VR, 2 menos 1 e 1, e a terceira linha, VS, menos 1, 1 e 0. Quando eu calcular esse vetor, em seguida eu vou calcular PR, PS, escalar, VR vetorial, VS, e o vetor PR, PS é o vetor 0, menos 1 e 1, escalar a resposta que eu tenho dessa expressão. Então, nós não vamos usar a parte anterior, mas, continuando. Para calcular VR vetorial VS, vou utilizar a regra de Sarri, repetir a primeira e a segunda coluna, e eu tenho VR vetorial VS, 0 i menos j mais 2k menos k menos i menos 0j VR vetorial VS, 0i menos i menos i, menos j menos 0j menos j, 2k menos k mais k. Então, VR vetorial VS é o mesmo que menos 1 menos 1 e 1. Calculando o produto misto, eu vou ficar com 0 mais 1 mais 1 igual a 2. O numerador dessa fração é 2. O módulo de VR vetorial VS é raiz de 3.
eu tenho 2 raiz de 3 dividido por 3, que é a distância entre as retas R e S. Com isso, nós calculamos a distância entre as duas retas e calculamos o ângulo entre as duas retas. Só lembrando que se eu conheço a distância entre as duas retas, eu posso afirmar que essas retas não são concorrentes e não são coincidentes. Sobra a opção de serem reversas ou paralelas distintas. Uma vez que eu olho para o ângulo e o ângulo não é zero, elas não podem ser paralelas distintas e eu concluo que elas são reversas. Então, trabalhar com ângulo, distância e posição relativa, eu posso pensar sempre nos dois sentidos. Se eu tenho informações sobre ângulo e distância, eu consigo concluir em alguns casos qual a posição relativa. Em algumas situações, se eu tenho a posição relativa, eu posso concluir o ângulo, a distância ou ângulo e distância.